Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou Kevin Nicolas e sim, teremos que falar dessa corrida. Vamos ter que falar do polêmico e horrível pra gente GP da Áustria de 2002. Sim, aquela corrida que Rubinho deixou o Michael Schumacher passar. Hoje não! Falaremos de antes e depois da corrida, além, é claro, do próprio final de semana. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes de falar dessa corrida traumática, vamos falar de como estava a temporada até ali, que deixa tudo ainda mais revoltante. O carro da Ferrari de 2002 era uma bala, uma máquina, era absurdo de bom. E Michael Schumacher estava naquele que talvez fosse o seu auge na Fórmula 1, pilotando uma barbaridade beirando a perfeição. Até o GP da Áustria, sexta etapa daquela temporada, Michael Schumacher tinha vencido 4 das 5 provas. A única que ele não venceu foi o GP da Malásia, em que ele tocou com Montoya na largada. E ainda assim foi ao pódio. Schumacher que terminaria o ano com pódio em todas as corridas da temporada, o recorde até hoje. E aí tínhamos Rubens Barrichello, companheiro de Schumi, que até ali não tinha engrenado de fato. Foram 3 abandonos nas primeiras 3 corridas, com direito a um largando na pole na abertura da temporada na Austrália, graças ao louco do Ralf. E até o momento só tinha um pódiozinho na Espanha. Então a classificação estava assim antes do GP da Áustria. Cara, a diferença após somente 5 provas era de 21 pontos, que na pontuação da época era equivalente a 2 vitórias e 1 ponto. Na época era muita coisa, sério. O Rubinho era somente o sexto e as BMWs ali não davam pinta de que iriam brigar pelo título, já estavam longe. Até que chegou o fim de semana do GP da Áustria e um brasileiro da Ferrari chegou voando. Rubens Barrichello foi lá e pô! Cravou a pole position em Spielberg, colocando 6 décimos no Schumacher, que foi somente o terceiro. Fora que ele liderou o TL1, liderou o warm-up, na época que existia o warm-up, e o grid de largada estava assim, com o Rubinho na pole position, Ralf Schumacher como segundo, Michael Schumacher como terceiro, em quarto apareceu Montoya, depois Heidfeld, Raikkonen, Massa, Coulter, Panis e Mika Salo. Então chegamos na temida corrida, onde um belo dia no All Ring, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da Áustria de 2002. Rubinho manteve a ponta e Michael Schumacher pulou para a segunda após uma péssima largada de Ralf Schumacher. Péssima. Foi tão ruim que o Heidfeld e Sauber pulou para terceiro. Ainda na primeira volta, Frentzen e Villeneuve se estranharam ali, mas era aquela coisa. Rubinho era o líder e Michael Schumacher o segundo. E o Pedro Della Rosa abandonou. A Erros de Frentzen foi quem se envolveu ali em um enrosco na largada, porém foi a outra Erros do brasileiro Henrique Bernoldi que abandonou a prova. E sabe quem era o repórter daquela corrida pela Globo? Tadeu Schmidt, rapaz, ele já foi repórter da Fórmula 1, velho. Mas enfim, lá na frente o Rubinho tava abrindo pra cima do Schumacher, tava fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida e chegou a abrir 1 segundo de vantagem. Um pouco mais tarde, Kimi Räikkönen teve o motor de sua McLaren estourado e precisou dar adeus ali ao GP da Áustria. É uma fase do Raikkonen que não parava na McLaren. Felipe Massa teve um problema de suspensão e foi outro a dar adeus à prova. Ele que estava bem. Era o 4º abandono em apenas 7 voltas. Para vocês verem quão absurda era essa Ferrari, a vantagem do Rubinho, que era o líder, para o Ralf Schumacher, que era o terceiro, era de 13 segundos com somente 8 voltas. Loucura. Hans-Harald Frentzen aprontou sua segunda no dia após rodar sozinho na saída da última curva na frente de Rubinho. Quase que as 2 Ferraris acertam ele. Quase. O Villeneuve naquele momento estava dando um mini show, né? Tinha ultrapassado ali o Takuma Sato e o Mika Salo, e naquele momento era o 7º colocado. E era o único que realmente estava ultrapassando alguém mesmo. E o Malaya Alex Young foi outro que escapou da pista. Tava difícil, hein, rapaziada? A corrida tava bem morna, não vou mentir aqui. Até que na volta 24, Olivier Panis teve o seu motor estourado, ficou no meio da pista na reta dos boxes e aí o inevitável veio. A entrada do safety car. A Ferrari chamou rapidamente seus 2 pilotos, onde o Rubinho fez lá a parada normal, voltou para a pista, só que o Schumacher teve que esperar um pouquinho e nisso acabou perdendo a segunda posição. Não demorou muito e na volta 27 a relargada foi dada, com o Rubinho líder e alguns retardatários ali entre ele e os Schumis. Mas o safety car teve que voltar à pista após o Heidfeld simplesmente atravessar a pista e acertar em cheio o carro do Takuma Sato. Um acidente impressionante, que
panca, velho. E o Montoya, sabe, sei lá, como não foi acertado. Como que o Montoya passou ileso? O Nick Heidfeld saiu normalmente, porém o Takuma Sato teve que ser levado de maca, de ambulância, porque ele machucou a coxa nesse acidente. Mas ambos ficaram bem. O safety car demorou um pouco, mas na volta 36 a corrida seguiu. Mais abandonos aconteceram, como Girvine, Jung e Trulli. Além de uma escapadinha do Trulli que fez ele cair para sétimo. E o Webber foi punido por não respeitar a bandeira azul. Vida de Minardi, amigo. Na volta 47, finalmente Ralf Schumacher parou, então ali tínhamos, enfim, Rubinho na primeira posição e Michael Schumacher na segunda, com a diferença entre eles sendo de quase 4 segundos. Montoya também parou depois e com umas voltinhas extras passou o Ralf Schumacher após as paradas. Olha só, cara. E agora Villeneuve era o terceiro, simplesmente do nada. Mas o canadense teve que parar depois e aí Montoya voltou a ser terceiro. A corrida então ficou tranquila, morna, um pouco sonolenta. Até que na volta de número 60, Rubens Barrichello fez seu último pit stop para colocar gasosa suficiente para as últimas 11 voltas de prova. Então o Michael Schumacher estava em primeiro e naquele momento estava tentando imprimir o seu característico overcut. Mas na volta seguinte, Schumacher parou, voltou atrás de Rubinho a 3.7 do brasileiro. Faltavam poucas voltas e a vitória parecia próxima. Só que o alemão foi chegando no brasileiro e começou a aparecer ali uns flashbacks de 2001. Pois no ano anterior, no mesmo GP, o Schumacher, que estava brigando de fato pelo título com o David Coulthard, estava naquele momento atrás do Rubinho no GP da Áustria, onde o chefão da Ferrari, Jean Todt, mandou uma mensagem para o Rubinho. Rubens, it's last lap, let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship, Rubens, please. Então o Rubinho deixou o Schumacher passar para garantir o segundo lugar ao alemão. E aí voltamos para a corrida de 2002, onde isso não parecia ser possível, porque o Schumacher tinha uma vantagem gigantesca no campeonato, não tinha rivais, enfim, não era necessário. Naquele momento ali todo mundo tava tipo, pô, não é possível que a Ferrari vai fazer a mesma coisa. Então chegamos na última volta, o de Cléber Machado tava fazendo todo o discurso para a vitória do Rubinho, falando de Dia das Mães e tal, tava um clima de alegria. O que a gente não sabia é que já haviam dado a ordem pro Rubinho deixar o Schumacher passar, e aí nos últimos metros, bem... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! Rubens Barrichello deixou Michael Schumacher passar, onde o alemão venceu o GP da Áustria. E aí foi uma rejeição imediata de todo mundo que estava assistindo. Todo mundo. Narradores, comentaristas, telespectadores, enfim, cara, todo mundo tava enfurecido com o que tinha acontecido. Até porque isso estava longe de ser necessário, era até bem desnecessário. Enquanto isso, o carro do Villeneuve pegava fogo, mas, né, enfim. No parque fechado e no pódio tava um clima gostoso, um clima muito do constrangedor entre Rubinho, Schumacher e Ferrari. O negócio estava tão feio que Schumacher elevou o Rubinho para o primeiro lugar do pódio e ainda deu o troféu de primeiro lugar para ele. Mas ali tava todo mundo indignadaço e com o cara de pouquíssimos amigos. Só que não adiantava nada, o autódromo inteiro estava vaiando e o pessoal que estava em casa também. Completaram a zona de pontuação além de Rubinho e Michael Schumacher, Montoya, Ralf Schumacher, Fisichella e David Coulthard. E o campeonato após essa corrida ficou dessa forma aí. Precisa falar alguma coisa, cara? Vou falar o quê, cara? Falar o quê? Precisava? Precisava disso, Ferrari? Precisava? Após o fim de semana, a FIA obviamente foi pra cima da Ferrari e multou ela, o Rubinho e o Michael Schumacher em $1 milhão, onde, né, cada um teria que pagar ali 1/3 da multa. Metade seria paga na hora e a outra metade seria paga em caso deles repetirem a mesma coisa no período de 1 ano. E aí eu quero que vocês adivinhem pra que foi essa punição, essa multa? Foi pelo jogo de equipe? Não, foi pela quebra de protocolo no pódio. Ah, FIA do céu! Fora que não teve nenhuma punição esportiva de perder pontos, ser desclassificado, enfim, não teve nada. No ano seguinte, a FIA proibiria as ordens de equipe, que no fim não adiantaram em muita coisa, vídeo GP da Alemanha de 2010, né? Já que arrumaram um jeito ali de fazer por códigos. E a reação dessa corrida foi extremamente negativa, uma vergonha para a história da Fórmula 1, onde até o presidente do Brasil na época, Fernando Henrique Cardoso, se meteu nessa treta, dizendo que o Rubinho era o verdadeiro vencedor desse GP da Áustria. O negócio escalou a parada em níveis estratosféricos, foi uma vergonha para o esporte em geral. Anos mais tarde, tanto Jean Todt quanto Ross Brawn admitiram que, né, essa decisão foi um erro gigantesco. Isso dada a facilidade que Michael Schumacher ganhou aquele campeonato de 2002. Enquanto Rubens Barrichello disse que a conversa pelo rádio foi nojenta
e que em 2001 eles tinham dito que se a briga fosse pela primeira posição, eles não dariam ordens de equipe. O que na prática, né, não foi assim. Rubinho, que depois da corrida disse que teve que cumprir ordens por conta do novo contrato, que ele havia assinado antes do fim de semana do GP da Áustria, com duração até o fim de 2004. Jean Todt também disse que foi combinado antes da corrida que após os pitstops o Rubinho devia deixar o Schumacher passar sem contestação, se caso ele estivesse em primeiro e segundo, mas Rubinho deixou para fazer isso nos últimos metros. Convenhamos, nesse caso aí, se é para deixar passar, que tem que escancarar bem a vergonha, porque isso foi uma vergonha mesmo. Beleza, agora falaremos da temporada de 2002 em si, onde o Rubinho venceu 4 corridas. O GP da Europa em Nürburgring, o GP da Hungria, o GP da Itália e por fim o GP dos Estados Unidos. Esse último foi uma chegada lado a lado entre ele e Schumacher, onde o Schumacher deixou o Rubinho passar como forma de retribuir o favor do GP da Áustria. Tipo, tu deixou eu passar lá atrás, agora eu vou deixar tu passar aqui. E Rubinho se sagrou vice-campeão mundial naquele ano. Enquanto o Schumacher quebrou quase todos os recordes, foi ao pódio em todas as corridas e foi campeão do GP da França. No GP da França. Repito, na França com 6 corridas de antecedência. Se sagrou pentacampeão, empatando com o Juan Manuel Fangio em títulos, onde viria a superá-lo em 2003 e 2004, se tornando então heptacampeão. Mesmo anos depois, 20 anos depois, essa corrida, esse escândalo reverberam no mundo da Fórmula 1. Foi uma vergonha que nunca será esquecida, ainda mais algo que era tão desnecessário. Enfim, esse foi o volta a volta do GP da Áustria de 2002. Então é isso, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Clique no gostei que isso ajuda nós demais. E compartilhe esse vídeo aí com a galera, com familiares, amigos, enfim. Não se esqueça de entrar no nosso servidor de Discord e de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1. Os links estão na descrição. Além, é claro, de mandar sugestões aqui nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!